Então, vamos iniciar a nossa reunião, nosso encontro, elevando os nossos pensamentos, agradecendo a Deus pela oportunidade de estarmos aqui reunidos entre amigos, encarnados, desencarnados, que sempre estão a nos amparar, nos instruir e trazendo aqueles ensinamentos importantes, necessários para a nossa caminhada evolutiva. Obrigado, Senhor, por tudo que nos oferece, por mais um dia, pelas oportunidades que temos recebido. Pai nosso que estais no céu, santificado, Senhor, seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe, Senhor, nossas dívidas, assim como devemos perdoar os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, e livra-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Bom, do Evangelho segundo o Espiritismo, Instruções dos Espíritos, o Dever, Lázaro, Paris, 1863, item 7. O dever é a obrigação moral, primeiro para consigo mesmo e depois para com os outros. O dever é a lei da vida. Encontramos-lo nos mínimos detalhes, como nos atos mais elevados. Quero falar aqui somente do dever moral e não do que se refere às profissões. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de ser cumprido, porque se encontra em antagonismo com as seduções do interesse e do coração. Suas vitórias não têm testemunhas e suas derrotas não sofrem repreensão. O dever íntimo do homem está entregue ao seu livre-arbítrio, o aguilhão da consciência. Esse guardião da probidade interior o adverte e sustenta, mas ele se mostra frequentemente impotente diante dos sofismas da paixão. O dever do coração, fielmente observado, eleva o homem. Mas como precisar esse dever? Onde ele começa, onde acaba? O dever começa precisamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo e termina no limite que não desejaríeis ver transposto em relação a vós mesmos. Deus criou todos os homens iguais para a dor, pequenos ou grandes, ignorantes ou instruídos. Sofrem todos pelos mesmos motivos, a fim de que cada um pese judiciosamente o mal que pode fazer. Não existe o mesmo critério para o bem, que é infinitamente mais variado nas suas expressões. A igualdade em relação à dor é uma sublime previsão de Deus, que quer que os seus filhos instruídos pela experiência comum não cometam mal, desculpando-se com a ignorância dos seus efeitos. O dever é o resumo prático de todas as especulações morais. É uma intrepidez da alma que enfrenta as angústias da luta. É austero e dócil, pronto a dobrar-se às mais diversas complicações, mas permanecendo inflexível diante de suas tentações. O homem que cumpre o dever ama a Deus mais do que as criaturas e as criaturas mais que a si mesmo. É a um só tempo juiz, escravo e sua própria causa. Bom, eu vou parar por aqui, acho que já deu para a gente compreender, né? O nosso dever perante a vida, né? O dever nem sempre vai ser fácil, né? Muito pelo contrário, porque muitas vezes a gente vai ser posto ali à prova, né? Contrário das ideias que a gente está tendo, das nossas ações, daquilo que a gente faz, né? Mas é aquilo que vai nos auxiliar, que vai nos educar como seres eternos, né? Eu costumo até pôr o dever ali, fazer um comparativo, que ele está bem próximo daquilo que Emmanuel falava a Jesus, né? A questão da disciplina, né? Disciplina, quando ele fala, o que Chico pergunta a ele, o que devo eu fazer, né? Para seguir essa caminhada? Disciplina, disciplina e disciplina. Que muitas vezes a gente vai se deparar com situações onde a gente não vai querer, onde, tô com preguiça de ir na casa, tô com preguiça de trabalhar, tô com preguiça de fazer isso ou aquilo, mas aí nós vamos ter essa questão da disciplina, temos que nos exercitar nessa questão de disciplina, do nosso dever. Qual é o nosso dever? Fazer aquilo que é certo, tá? Então, disciplina e dever, ao meu ponto de ver, elas caminham ali juntas, né? Que muitas vezes a gente vai se colocar em situações que vai contra a nossa vontade. Isso ele deixa bem explícito aqui, Lázaro, nessas instruções.
que a questão das nossas paixões, né, do nosso egoísmo, do nosso orgulho, enfim, tudo que a gente sabe que a gente acaba trazendo, né, como uma bagagem, mas aí a gente tem que se firmar naquilo que a gente realmente tem que fazer, tem que ter disciplina de fazer aquilo que é certo, muitas vezes indo ao contrário daquilo que eu quero. E lá na frente a gente vai ver que a gente vai colher os frutos de tudo isso, tá? Então, o dever, ele vai nos auxiliar e muito, assim como a disciplina. A gente só precisa interiorizar e praticar isso de uma forma mais ampla, tá? Se eu tenho as minhas reuniões ali nos dias que são ali postos, enfim, a sessão que eu tenho que frequentar, vai ter dias que eu vou estar muito cansado. Ah, não quero, estou cansado, dor na perna, mas aí é que entra o meu dever e minha disciplina para comigo mesmo, né? Aquilo que eu vou fazer, aquilo que eu vou buscar é que vai me ajudar. Tudo bem, pessoal? Alguém quer fazer algum comentário, um acréscimo? Então é isso aí. Então a gente ainda tem que entender, aprender, né? Sentir mais, né? Não é nem aprender, né? Porque aprender todos estamos, mas a gente tem que sentir através das nossas ações como que a questão da disciplina funciona, como que o dever entra, né? Tá? E com certeza a gente vai ver que isso vai nos ajudar e muito. Ô, Valério, Opa, me por fala um favor, meu pouco amigo. mais quando você fala aí, quando você falou sobre as paixões, né? Que aí você acaba, como que eu vou colocar? Às vezes as paixões acabam suprimindo aí a sua, eu não diria nem responsabilidade, mas a sua, esqueci, me fugiu a palavra que você falou agora várias vezes, inclusive. Então, a questão é, quando essas paixões que se sobrepõem sobre a sua... Me fala as palavras que você falou Sobre o meu agora há pouco aí. dever, a minha Isso, o dever, disciplina, a a disciplina. disciplina, todas essas Sim, sim, coisas. sim. Né? E quando eu falo em paixões, porque assim, você ir, sei lá, sei lá, um treinamento ou uma atividade extra, né, extra que são paixões que a gente, né, vive. Você vai jogar uma bola, você vai fazer uma corrida, você vai, sei lá, ao cinema, ao teatro, você vai a um museu, são coisas assim que realmente a gente precisa, né? Mas aí, em algumas situações, isso se torna algumas paixões que sobrepõem a essa responsabilidade, essa atividade aí, compromissos que a gente, né, faz isso. Quando isso acontece, como trabalhar isso? O que trabalhar nisso, com relação a tudo isso? Então, primeiro você pode, o primeiro é chegar a esse ponto, né? Isso é muito importante, saber que você, assim, quando você tem aquele compromisso, aquele dia pré-determinado para você fazer determinada atividade ali no campo moral, que eu digo relacionado à doutrina, o seu compromisso que você tem. Então, você saber que aquilo que você está fazendo e aquilo que você está buscando está te auxiliando, né? Então, o primeiro ponto é você chegar até essa conclusão, né? E depois você está atento a determinadas situações. Então, por exemplo, se você tem um horário lá que você tem que frequentar a sessão e você sabe que aquilo te faz bem, por que não marcar numa outra hora? Ou por que não fazer uma outra determinada atividade? Então, é se policiar referente a isso, né? Saber aquilo que te faz bem e com certeza você vai conseguir agir, né, nessas situações, porque é importante, a gente tem que ter esses momentos, que nem você falou, do cinema, enfim, do teatro, mas será que as situações que nos levam ali aos nossos horários que a gente tem, que está ligado à questão do nosso dever no dia que eu tenho que frequentar uma sessão, por exemplo, então eu marcar um compromisso ali, e isso vai se tornando uma coisa persistente, não é ali um ponto que a gente tem que refletir sobre,
né? De repente até estão querendo tirar o nosso foco, porque se a gente passa a deixar de frequentar uma sessão, sabendo que aquilo me faz bem, vai chegar um momento que a gente vai perder o vínculo e deixa de participar, o que acaba até acontecendo com muitas pessoas. Então, é identificar aquilo que me faz bem e, com certeza, a gente vai disponibilizar ali um outro horário para poder desenvolver essa atividade, que, na verdade, esse prazer que a gente tem de correr, de ir no cinema com os amigos, enfim, com a nossa companheira, com a esposa, com a namorada, enfim, o hábito que a gente desenvolve ali na frequência da casa, das sessões, isso aí vai somar, não vai subtrair daquilo que a gente consegue, tá? Então, se a gente consegue sentir isso e saber que isso é uma coisa que me faz bem, com certeza eu vou me direcionar nas outras coisas e marcar ali meus compromissos em outros horários, para que a gente não perca esse vínculo, porque a gente acha que não, mas deixa aí de uma vez, tem um compromisso. Não dá, tudo bem, compromisso todos nós temos. Aí chega na semana seguinte, pode ser que apareça uma outra coisa também naquele mesmo horário. E aí vai chegar um tempo que você vai perder esse vínculo, você vai perder isso, aí você, quando você vê, você já deixou de participar daquilo que te faz bem, tá? Não sei se eu me fiz entender, mas se o meu Não, Roberto assim, quer falar alguma coisa, pode falar, Roberto. e, sim, eu entendi, e até coloco, né, que às vezes são muitas influências que é exatamente para tirar a gente do foco, né? E aí é onde você tem que estar firme no propósito, porque senão vai mesmo, senão deixa realmente de ir. Não, mas Tem, obrigado. Maior Vitor, posso problema. fazer um comentário? Ai, desculpa, Não, Roberto. faça o seu comentário. Eu queria falar o seguinte, que além do nosso ganho, né, em frequentar no mesmo horário e dia, a gente assume responsabilidade e nós não vamos sozinhos, né, sim, sim. para a sessão. Então, tem vários espíritos que acompanham a gente que também precisam de tratamento. Então, não é só para nós, né? A gente vai em benefício também dos que acompanham a gente aí. Era isso. Muito bem, meu amigo. Roberto, por favor, meu amigo. Fazer um comentário bem rápido, né? O maior problema da encarnação que nós temos é vencermos a nós mesmos. Esse é o maior problema. Muito bem posto. Porque tem, inclusive, até pessoas, amigos da casa, enfim, que foram passando por essas situações e foram perdendo esse vínculo. Para depois, para você retomar isso, é um trabalho que é feito ali, tem que ser tudo refeito ali, esse trabalho de vinculação, tudo, né? Então, é importante a gente estar atento, Otair e amigos, a esses sinais, saber se as determinadas situações estão acontecendo ali justamente naqueles horários que temos os compromissos, seja o evangelho no lar, as nossas leituras, enfim, uma prece, no qual paramos ali um dia, num horário no dia, por exemplo, fazer uma prece, sabe? Essas coisas que vão nos ajudar e podem estar acontecendo situações para tirar o nosso foco naquele momento, tá? Então, é como o Roberto disse, né? O nosso maior desafio não é vencer o mundo, né? E sim a nós mesmos, né? Por isso que nós estamos aqui, tá? Então, olhos de ver, ouvidos de ouvir, pessoal. A gente tem que buscar isso e buscar essa sintonia, não perder essa sintonia com os nossos amigos espirituais. A gente sabe que a nossa vida é cheia de tribulações, tem momentos que a gente vai conseguir de uma forma ou de outra, mas o importante é, de alguma forma, dentro das possibilidades que nós tenhamos, que a gente mantenha esse vínculo com os nossos amigos espirituais, mantenha essa sintonia saudável que vai nos encorajar. Tudo bem? Otair, meu amigo, quer comentar mais alguma coisa? Fica à vontade. Tá bom. Bom, então vamos seguir. Perfeito, valeu. Tá bom, obrigado, meu amigo, pela sua consideração. É importante isso também a gente falar, como que a gente faz para buscar isso, para não perder essa sintonia, é muito importante. A gente tem que estar sempre atento. Por isso que a gente sempre comenta aqui, eu, Roberto, enfim, todos nós, né, que participamos aqui desse encontro, desse estudo, a importância de estarmos ligados a casa, participando dos trabalhos, leituras, enfim, o estudo, a compreensão da mediunidade, né? Tudo aquilo que nós estejamos passando, é importante isso, né? Para a gente manter essa sintonia saudável e
nos esclarecermos perante as coisas que estão acontecendo na nossa vida. É importante isso. Porque em algum momento, em uma determinada situação, nós falamos assim para nós mesmos: opa, peraí, tem alguma coisa que está acontecendo diferente na minha vida. Então, nós paramos ali. Isso é uma coisa boa. Nós não ligamos aquele automático e acabamos aceitando tudo o que estava acontecendo ao redor. Muito pelo contrário, nós refletimos sobre as nossas vidas, né? Então, isso é muito importante. Isso representa aquilo que nós temos que buscar. Muitas vezes nós almejamos grandes coisas e esquecemos que temos que dar ali os primeiros passos, né? O espiritismo, a doutrina espírita traz essas ideias para que através desse conteúdo, desse vasto conteúdo que nós temos ao nosso dispor, para nos esclarecermos dentro das nossas situações, das nossas dificuldades e das nossas possibilidades, a gente reflita sobre a nossa vida e com certeza a gente vai ver que haverá sempre um outro caminho para todos nós. Tudo bem, pessoal? Falamos muito hoje, mas é importante, tá? No Evangelho, né, Roberto, meu amigo, se tiverem dúvida, comentário que nem o Otair fez, é importante a gente conversar, ter esses diálogos, tá? Importante aqui é sairmos todos esclarecidos. Então é isso aí. Posso seguir aqui com a minha, para a gente finalizar uma história que eu trouxe aqui? Bom, o nosso querido amigo, ele não estava presente, mas eu trouxe uma história aqui, Roberto, do livro Bastidores da Mediunidade, que fala sobre a questão dos extraterrestres, enfim, da mediunidade de evidência, porque no nosso livro ali da mediunidade, do Herculano Pires, ele traz ali uma observação muito importante referente aos cuidados, né, dessa mediunidade de evidência, né, que deve ser muito analisado. Oi, meu amigo, por favor. Eu lembro da história. Eu lembro da história. Então, aí a gente trouxe, eles são envolvidos ali pelos obsessores, até dos trabalhadores, né? E eles não se atentam à questão do estudo, redobrando ali os cuidados, e eles acabam se entregando à vaidade, ao orgulho, né? E aí eles acabam ali indo por caminhos bem difíceis, né? Mas mesmo assim, né? Você vê como é importante, todos nós temos os nossos amigos espirituais. Uma das frequentadoras, que era até dirigente desse centro, que estava sofrendo essas situações obsessivas, né, que os trabalhadores estavam sendo obsediados, a vozinha dela, desencarnada, já procura ali um grupo sério e pede auxílio, né, para que não somente a neta, mas todos ali os envolvidos possam receber uma ajuda. E aí eles procuram ali uma determinada forma de conseguir agir, como que eles vão agir, como que vai ser feito, falam algumas considerações importantes sobre a mediunidade, até que eles acham um trabalhador ali das proximidades que tem contato ali com esses frequentadores, para que essa pessoa, direcionada por esses amigos espirituais, ela possa ir até esse local e aí sim trazer ali considerações importantes, fazendo com que, de alguma forma, através do livre-arbítrio, eles possam retomar a lucidez referente a tudo que eles estavam fazendo e buscando. Eles estavam buscando ali contato com extraterrestres, né? Os médiuns videntes ali, eles estavam vendo ali no desdobramento, um ambiente cheio de naves espaciais, espíritos que se vestiam ali com roupas extravagantes, né? E aí eles traziam mensagens dizendo que seriam novas doutrinas, novos pensamentos, né? Uma novidade, que deixassem tudo para trás, que as ideias de Kardec eram ideias vencidas pelo tempo e que eles trariam ali só coisas novas, né? Tudo aquilo que contrário, né, do que um local cego, um local sério, né, uma casa séria, como a casa de Fabiano, enfim, todo esse amparo dessa espiritualidade séria vem trazer a todos nós, né, que o orai, vigiai e o estudo sempre, né, tá? Então eu vou só terminar aqui, onde essa trabalhadora, ela traz ali algumas considerações referentes à mediunidade para todos aqueles ali, através de uma prece, de uma consideração. Então, esses trabalhadores, eles já receberam essas mensagens, inclusive quem foi até esse centro, que a gente já acompanhou aqui, foi até um espírito de uma outra orbe, né? E ele
abrir os olhos, né, trazendo ali umas informações bem importantes referente a essa questão dos extraterrestres, né, que ao invés de eles ficarem se preocupando com essas questões, né, de outras orbes, enfim, que se preocupassem com a vida que tem aqui, né, se preocupassem com os cuidados que eles deveriam ter para consigo, para com o meio, né, importantíssimo para nós, né. Então, só para finalizar, eu vou seguir aqui mais um pedacinho e depois a gente retoma daqui a 15 dias. Muitos no grupo ficaram assustados, arrependidos, decepcionados e ouviam atenciosamente nossa representante versando, inspirada por nós sobre os mecanismos da comunicabilidade dos espíritos, seus objetivos, riscos, problemas e vantagem à luz do espiritismo. A mediunidade iniciou Angelina, que era essa trabalhadora encarnada. É uma faculdade humana e natural que nos permite sentir e transmitir a influência dos espíritos, ensejando o intercâmbio entre o mundo físico e o espiritual. Sendo uma faculdade, pode ou não ser utilizada e acompanha o homem desde os tempos mais remotos. Como mecanismo de progresso aliado à moralidade no executar das atividades mediúnicas, ela nos enseja inúmeros benefícios. Comprovação da imortalidade da alma, contato com entes queridos que retornam ao mundo maior antes de nós, aprendizagem com as orientações dos espíritos comprovadamente superiores, orientação dos necessitados, colhendo-lhes as experiências, além da oportunidade de servir. Contudo, o Espiritismo é uma doutrina que disciplina este fenômeno, explicando-o com metodologia científica. Tá? Eu vou fazer uma leitura corrida e qualquer dúvida, vocês avisam, a gente para e comenta, tá? O médium, porém, é um intérprete, um porta-voz muito delicado pelo qual os espíritos agem. Há inúmeros tipos de mediunidade e fenômenos, todos com explicações científicas. Assim, na condição de uma pessoa comum, convidada para assistir a uma palestra e com a experiência de quem já elabora neste campo há anos, é que posso afirmar com lucidez essas expressões mediúnicas produzidas por vocês nesta noite ensejam perigo e fanatismo. Primeiro, dificilmente o lar oferece ambiente tranquilo e equilibrado para o executar das atividades medianímicas, né? É necessário um local sério e protegido pela espiritualidade. Segundo, sem o conhecimento da anatomia mediúnica, ficará difícil para o médium intercambiar com segurança as informações espirituais, né? O estudo da mediunidade, dos fenômenos, né? Terceiro, toda e qualquer manifestação dos espíritos precisará ser analisada racionalmente, rigorosamente, observando a natureza dos espíritos, seus objetivos, intenções e propósitos, tá? Então, porque nós, a vaidade, né, pode pegar os médios aí no trabalho. Muitas vezes um espírito pode se apresentar ali com um nome venerado, mas tendo ali um conteúdo da mensagem que está sendo dita ali, que está sendo exposta, muito vazio, né? Que não tem ali uma assimilação com as ideias daquele espírito desencarnado, quando ele foi encarnado, por exemplo, de um grande escritor, um pintor, enfim. Então, é um cuidado, tem que ter uma análise, tá? Quando o espírito se apresenta dessa forma. E eles faziam totalmente o contrário, eles aceitavam pelo nome. Então, o espírito se apresentava ali como Beethoven, ou, enfim, algum desses artistas, Van Gogh. Então, para ele, nossa, esses espíritos estão aqui, mas eles não analisavam as mensagens que ele trazia. Então, é importante para nós essa reflexão, né? Muito importante. Quarto, os espíritos superiores guardam certas características, agem com doçura sobre o médium, são discretos, não fazem promessas, aconselham sempre para o bem. Tá, ó, isso é importante. Eles agem nos auxiliando, são discretos, não fazem promessas, não prometem coisas para nós, né? Os espíritos, nossos amigos que querem nos auxiliar.
Aconselham sempre para o bem. Calam-se diante daquilo que não sabem. E entendem que o nosso maior desafio é sermos cristãos. Quinto, a prática mediúnica espírita é exercida com simplicidade, sem roupas especiais, aparatos, velas, imagens, pedras. Nosso contato com Deus se faz em espírito e verdade, conforme ensinou Jesus. Então, não é roupa branca, mesa branca, quantidade de velas, é a simplicidade, tá? Inúmeros outros fatores compõem esta compreensão da mediunidade para ser praticada com equilíbrio. No entanto, é preciso estudar, dissecar as obras básicas da doutrina, sobretudo o Livro dos Médiuns, que é manual de instrução desta faculdade. Inclusive, nosso amigo nos trouxe aí esse estudo, né, que nós fizemos do Livro dos Médiuns. É muito importante, a gente tem que estar sempre fazendo e refazendo ali quando achar necessário. Assim, todos vocês correm perigo. Tirando um pequeno cartão da bolsa, Angelina continuou. Se quiserem, este é o endereço de uma respeitável instituição espírita que organizadamente lhes poderá esclarecer pelos chamados cursos de espiritismo sobre as questões basilares da codificação kardeciana e a comunicabilidade com os seres espirituais. Então, uma coisa é certa para todos nós: o auxílio se faz. Então, quando a gente precisar de uma ajuda, essa ajuda vai vir para nós, né? Mas nós temos o direito de escolher ou não, seguir ou não, tá? Então, todos receberemos ajuda, todos, nas nossas dificuldades, enfim, nas situações que a vida nos oferece. Há sempre amigos ali, dispostos dentro das possibilidades ali de nos auxiliar, tá? Então, tem mais 10 minutinhos aqui, eu vou ler só mais um pouquinho. Lançadas as primeiras informações e após responderem uma série de indagações, nossa colaboradora agradeceu a acolhida, despediu-se dos presentes, dirigindo-se à porta, ganhando a rua e voltou para casa louvando o Senhor em prece pela oportunidade de aprendizado e orientação. De nossa parte, sentimos que agora só restava esperar. Os obsessores foram afastados, né, da parte dos amigos espirituais. Os obsessores foram afastados. Os participantes encarnados receberam o esclarecimento adequado às suas necessidades no momento. Contavam com espíritos familiares de boa formação doutrinária e moral. Tudo já estava providenciado, restando aguardar-lhes a decisão, utilizando-se do livre-arbítrio. Isso é sempre respeitado. O direito, o poder de decisão, o direito de escolha que todos nós temos. A aceitação racional de uma doutrina lógica com fé raciocinada ou a fascinação vaidosa, improdutiva e alucinante. No plano espiritual, Catarina, a vozinha aflita, guardava a certeza de que o caso estava encerrado. Nós, porém, experimentados nessas ocorrências, antes de comemorarmos, preferimos orar para que as vibrações superiores os ajudassem a discernir corretamente. Tendo feito o bem no limite de nossas forças, e porque não nos cabia decidir por eles, confiamos a Catarina a tarefa de zelar pelo agrupamento. Escalamos outros companheiros para possíveis emergências e nos despedimos, colocando-nos à disposição para as eventuais necessidades. Um ano depois, recebemos o pedido de ajuda de Catarina e, com presteza, nos apresentamos, prevendo antecipadamente os acontecimentos. Na casa de Augusta, neta de Catarina, a matriarca desencarnada onde se processavam as reuniões de mediunismo, a situação agora era muito pior. Augusta, líder do agrupamento, envolvera-se completamente com a vaidade. De formação original, pouco se renderam aos esclarecimentos da entidade sublime e às argumentações de Angelina, nosso instrumento encarnado de orientação para o caso. O ambiente tornara de forma mais intensa aspecto desequilibrante. Novas entidades obsessoras aproximaram-se do grupo, que não cultivava nada além da vaidade e do desejo de se comunicarem com grandes personagens e altas hierarquias do espaço sideral. Né? Então, dentro dessas possibilidades, dentro do livre-arbítrio, alguns, enfim,
caíram em si ali, buscaram esse auxílio, né? Buscaram um outro caminho diferente, porém muitos ainda se mantiveram ali presos às ideias. E o que aconteceu foi, que nem ele falou aqui, né? Os obsessores foram afastados, porém o encarnado, né? Por ele manter ali as mesmas ideias, por ele buscar ali os mesmos caminhos, ele acabou atraindo outros espíritos. E isso pode acontecer perfeitamente com todos nós, né? Se nós não mantivermos presos aqueles velhos ideais, não buscando, enfim, cultivar novas ideias de auxílio, a gente pode se manter preso a determinadas situações. Então, o que acontece ali é somente uma troca, né? E muitas vezes esses espíritos que nos obsediam, eles já estão seguindo mais além do que nós que nos mantemos ali presos no mesmo lugar, né? Com os mesmos ideais, né? Nós atraímos apenas outros irmãos que vêm ali compartilhar ideais em dificuldade com todos, tá? E aí ele fala sobre Augusta, né? Nosso tempo está acabando, então vou falar aqui rapidamente. E aí a avó, muito preocupada com ela, pede auxílio, fala que tudo ali foi perdido. Eles falam que não, de uma forma ali ou outra a semente foi plantada ali nos corações, mas que deveria ter um tempo certo de germinar, né? Com certeza a Augusta, ela deveria passar por algumas situações dentro ali do seu livre-arbítrio, do direito de escolha, e que nessa encarnação ela já não conseguiria mais retomar a lucidez, porque ela caminhava ali por desequilíbrios psicológicos muito intensos, devido a esses processos obsessivos dentro das escolhas que ela fez, e que esses espíritos eles não poderiam influenciá-la, né, dentro dessa escolha que ela estava fazendo por si. Então, ela escolheu estar nesse caminho. Então, eles não poderiam mudar isso, a força, a amarra, muito pelo contrário. Eles estariam ali para auxiliar, mas dentro do tempo dela, que é o que acontece com todos. Nós, todos nós, né? Então, os nossos amigos espirituais, eles não podem nos forçar a tomar determinadas situações. Eles nos auxiliam. Eles podem nos mostrar um caminho, mas quem vai percorrer esse caminho somos todos nós. E foi o que aconteceu. Mas, com certeza, o amparo se faz, mesmo nessas situações mais difíceis que a gente acompanha, dentro da doutrina, dentro dos estudos, pode ter certeza que tudo isso é um quadro temporário, tá? E lá na frente, que não seja nessa encarnação, né? Porque a gente não tem que olhar somente por esta encarnação, todos somos seres eternos, né? E essa reencarnação não é nem encarnação, essa reencarnação, nós estamos reencarnando, é uma de muitas que já tivemos e de muitas que teremos aí para frente, tá? Então, com certeza, esperança e renovação se faz a todos nós. E também dessa forma, não poderia ser diferente, tá? Então, cuidado com as informações que vêm a nós, os caminhos que podem ser ali nos postos através de imagens, de pensamentos, né? Por nomes veneráveis, se algum de nós aqui ser um médium de evidência, não sei, mas tomar cuidado com todas essas informações do plano espiritual que podem chegar para nós de uma forma muito intensa, tá? Porque nós podemos acolher essas ideias sem refletir sobre elas e achando que elas são verdadeiras e, na verdade, é apenas um dos processos obsessivos ligados ali à questão da fascinação, fascinando o nosso orgulho e a nossa vaidade para que a gente tome caminhos obscusos, né? Caminhos bem difíceis, tá? Então, buscar as ideias sempre à luz da razão, buscar os estudos de Kardec, né? Uma conversa, saber ali uma outra opinião, se essas ideias são muito intensas, é muito importante isso, tá? Que aí com certeza a gente vai estar se predispondo a seguir lúcido aí nessa caminhada que a mediunidade vem a nos oferecer. Tudo bem? Alguém quer comentar? Roberto, meu amigo, por favor, temos 2 minutos aí. Fale algumas considerações. Rapidamente. A doutrina espírita aqui no plano terrestre não tem ainda 200 anos. Então, nós mal aprendemos Kardec. Então, a gente não pode querer acender coisas acima do que Kardec ensinou. Nós não aprendemos o Kardec ainda. Então, veja, nós somos ainda engatinhando, não eu, você, mas todos que aprendem o Espiritismo, desde Kardec até hoje, estamos todos engatinhando.
Então, nada pode ser superior a Kardec. Nós não temos nem condições de aprender mais coisas além do que Kardec nos ensinou. Talvez a gente vá aprender mais coisas, mas daqui a 100 anos, 150 anos. Mas hoje, o que determina a nossa direção é Kardec. É isso que eu gostaria de falar. Muito bem, meu amigo. Alguém mais, pessoal, gostaria de falar alguma coisa? Bom, então é isso aí. Então vamos finalizar aqui a nossa história e daqui a 15 dias nós retornaremos com o nosso livro Mediunidade, do Herculano Pires, e na próxima semana ficamos aí com o nosso querido amigo Roberto. Então vamos finalizar agradecendo a Deus e a Jesus, pedindo que nos guie, que nos ampare, que nos dê força e coragem em nossas caminhadas, para que tenhamos o discernimento e a lucidez em nossas escolhas. Abençoa, Pai, o nosso planeta, todos nós que aqui nos encontramos, que possamos seguir a nossa caminhada além. Pai nosso que estais no céu, santificado Senhor seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe, Senhor, nossas dívidas, assim como perdoamos aqueles que achamos ser nossos devedores. E não nos deixes cair em tentações, e livra-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Então é isso, pessoal. Boa noite a todos. O Roberto vai seguir aí com a segunda parte, tá? Eu vou trocar umas fraldinhas ali, mas eu vou tentar ligar o celular, tá? Obrigado. Um abraço a todos. Boa semana. Boa.